bem, estamos agora nessa segunda parte nossa, dentro do nosso primeiro módulo. Esse primeiro módulo eu estou chamando para você de módulo de evolução 1.0. Lembre-se que aqui nós estamos crescendo, partilhando de forma didática esse curso que tem 3 módulos e evolui, mostrando para você que o nosso próprio sistema nervoso também tem essa lei, a terceira lei ou a lei terça com você, tá bom? Eu te convido então nesse momento a você poder se organizar. Não faça esse curso em qualquer lugar, em qualquer momento, mas reserve um lugarzinho, um espaço, caneta, papel, o que você tiver, seu celular, se for digitar, mas pare para focar nesse nosso conteúdo denso transformador, tá certo? Então que você possa cada vez mais criar esse ambiente, se ambientalizar para a gente fazer essa nossa formação, esse nosso entendimento, esse nosso apanhado sobre o que é despertar o seu superior, despertar da sua consciência, tá bom? Então agora vamos falar, gente, de inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre inteligência emocional? De fato, nós podemos ter uma inteligência emocional. Nós somos acostumados há muito tempo a falar do QI, né? Esse consciente intelectual. De repente, a humanidade começou a compreender que é preciso estudar inteligência emocional. Será que nós podemos, de fato, ter uma inteligência emocional? O que é que a inteligência emocional pode trazer para nós? Cada vez mais nós devemos, então, nos adaptar. Olha aí a lei da adaptação. Adaptar aos novos conhecimentos que estão chegando na nossa vida, na nossa jornada. Então, nós precisamos compreender que inteligência emocional hoje é fundamental para o crescimento dos nossos negócios, o crescimento da nossa própria personalidade, o conhecimento de outros objetivos que nós queiramos ter. Inteligência emocional é essa capacidade de você entrar em si mesmo, tirar o seu melhor e colocar à disposição do outro, percebendo o que há de melhor no outro e se conhecendo. Vamos lá? Então, olha só, desenvolver inteligência emocional, é claro, é perceber como você age e reage às circunstâncias, como você age e reage na relação com as pessoas. E aqui, gente, é preciso entender o seguinte: é preciso, então, olhar para dentro de você e perceber essa lei da sensibilidade. Lembra que eu falei para você? Sensibilidade, condutibilidade, responsividade? Então, a lei da sensibilidade. A célula que percebe o estímulo e sente. Você é capaz de perceber o que está acontecendo? Quais são os sinais sensitivos que acontecem na sua mente? O que você está sentindo agora? E eu te convido, então, pelo menos a escrever aí, pelo menos 4 tipos de sensação. O que você está sentindo agora? Medo, raiva, tédio, nojo? O que você está sentindo? Qual é a sensação? E aqui, minha gente, para desenvolver, você que está me acompanhando, para desenvolver inteligência emocional, é preciso então ter uma capacidade simples, mas altamente necessária, que é de criar um momento de autoobservação. Tá bom? Nós somos seres capazes de observar a nós mesmos e observar as coisas que acontecem ao nosso lado. Muitas das vezes a nossa mente adoece porque muitas das vezes nós somos tomados por estímulos externos que afastam a nossa mente dela mesma. Então é preciso que você, então, faça a autoobservação. Você consegue por 1 minuto se autoobservar? Eu te convido, já faço esse exercício com você aqui, a respirar um pouco. Você respira e você percebe ali que a sua mente, ela precisa estar presente. Para criar a capacidade de autoobservação, você precisa se presentificar. E essa presentificação se dá por alguns exercícios, entre eles a capacidade de respirar. Você respira e conecta com si mesmo. Olha só. Será que nesse momento você é capaz de perceber o que está sentindo? Você é capaz de fazer uma introspecção, voltar para si mesmo? A mente ela pode externalizar-se, observar as coisas e a mente também pode internalizar-se, observar a ela mesma. Presta atenção, nós estamos falando de inteligência emocional e eu estou dando para você um dos primeiros critérios, autoobservação. Todo ser humano tem a capacidade de ter autoobservação, mas a depender da circunstância, a depender do ambiente que ele está, ele pode variar. Muitas vezes ficar introspectivo demais ou ficar talvez extrovertido demais. Mas você gera um equilíbrio entre olhar as coisas que a mente é capaz de perceber e perceber a
própria mente. E aí, se você cria um auto-observatório de si mesmo, e aí, como já foi dito nesse curso, para você fazer esse curso com um lugar, um ambiente preparado, onde você possa ficar anotando, você perceber que é hora do grande aprendizado, então você começa a se auto-observar. Então você volta esse olhar da mente para si mesmo e você se pergunta, o que é que eu estou sentindo neste momento? Tá bom? O que é que você está sentindo nesse momento? E eu falei sentir, não disse o que você está pensando. É bom observar os próprios pensamentos, as ideias fluindo, tá bom? Aquelas conexões reflexivas, os raciocínios filosóficos, tudo isso é importante. Mas o desafio do ser humano se tornar com uma inteligência emocional é ele captar os seus sentimentos. Como é às vezes difícil a gente captar e nomear os sentimentos? Às vezes nós trocamos gato por lebre, às vezes nós não conseguimos perceber que o que nós estamos sentindo de fato é raiva, nós chamamos de raiva, às vezes não é raiva bem, é um nojo, é uma inquietude. Mas quando você começa a vivenciar e nomear o sentimento, olha só, capta, lembra que essa capacidade está lá na célula, tá bom? Capacidade de detectar estímulo. Isso já está na lei do sistema nervoso. As células são capazes de detectar estímulos que provêm externamente do ambiente. E agora te convidando a você perceber que também você pode perceber os estímulos que acontecem dentro da sua mente. Então você capta esta sensação, olha só, capacidade de sensibilidade ou irritabilidade, essa lei que está lá do sistema nervoso. Então você capta através da sua autopercepção ou autoobservação e agora tenta nomeá-la. Nomeá-la esse sentimento, nomear esta emoção. E, gente, o que é uma emoção? Uma emoção, na verdade, é uma programação interna que todos nós temos, tá bom? Em um primeiro momento, as emoções, ela é involuntária, tá bom? Imagine você tomando banho em uma praia e, de repente, quando você passa 2 metros um pouco ali e você percebe que vê um tubarão. Esse tubarão parece avançar justamente na sua perna direita e aquele tubarão avança com tanta força. Você acha que você vai ter tempo de conversar com ele e dizer, oi, tubarão, como é que tá você? Não me pegue, não? Jamais! Quando você perceber essa reação, todo um sistema, que aí vai o sistema límbico, agir. Você vai ter sudorese, você vai ficar nervoso, né? Você pode de repente ter uma dor de barriga, tudo isso que vai funcionar disparando na sua mente, disparando no seu sistema nervoso. Então, vem aí esse estímulo detectado, então, essa lei química que todos nós temos. Então, a emoção, ela antes mesmo de ser uma leitura do córtex cerebral, tá bom? Antes de ser uma racionalização, ela é um sistema de leis químicas, tá bom? Uma enxurrada de substâncias que ocorrem dentro do nosso corpo. Nesse momento que eu falo com você, mesmo nesse nível que eu estou falando, está acontecendo dentro de mim movimentos químicos, tá bom? Substâncias químicas que estão acontecendo no meu cérebro e por isso eu estou aqui falando com você. Então, olha só, se você percebe o que está acontecendo com você, é hora de nomear. É hora de você começar a dar nomes aos teus sentimentos, às tuas emoções, para desenvolver as emoções. Tá bom, e aí, para desenvolver uma inteligência emocional, é só perceber? Não. É só nomear? Não. Então tá na hora então de você agora gerar essa autoobservação. Gente, a inteligência emocional, ela vai ganhando força dentro de nós, não é quando nós arrancamos de início aquela emoção, não é? Se nós vamos arrumar uma casa, por exemplo, nós temos os móveis, nós podemos colocar um sofá em um lugar, se a gente não gosta daquele vaso, a gente coloca em outro, para a gente tira em movimento. Olha só, a emoção, ela não está aí para ser negada. Observe, muitas pessoas às vezes não avançam na inteligência emocional porque ele quer negar aquela emoção, aquele sentimento. Exemplo, muitas pessoas às vezes estão com raiva do seu pai, da sua mãe. É comum, nós somos seres de relações e por isso às vezes você desenvolve raiva do seu pai, você desenvolve raiva da sua mãe. Mas se você aborda alguns seres humanos, não vamos dizer todos, não é? Alguns falam assim, você tem raiva da sua mãe? Não, jamais, nunca quero ter esse sentimento. Mas muitas das vezes aquele sentimento, aquela emoção está ali. E qual é o primeiro passo? É você reconhecer, você gerar a observação. Por quê? Assim como no mundo quântico, o observador modifica a realidade, né? O observador modifica a realidade. O que significa isso? Uma coisa é você estar agindo sem estar sendo observado. Nesse momento eu estou com vocês aqui, tem uma câmera, tem aqui uma equipe toda trabalhando comigo, então isso está modificando a minha realidade. Outra coisa, se eu estivesse aqui sozinho, falando com a câmera ou com ninguém, para mim mesmo, seria diferente. Então olha só, presta atenção, isso é muito bom para vocês aí perceber o top, né? O top da inteligência emocional. Quando você começa a observar você mesmo e especificamente o que você está sentindo, observar a você mesmo especificamente o que está sentindo, né? Não só os pensamentos, não só as suas reações, as suas dimensões motoras. Você olha para a emoção com os olhos da mente, o que acontece?
vou chamar de molécula. Aquela molécula da raiva, tá bom? Aquele pontinho da raiva, aquele ponto quântico da inveja, aquele ponto quântico se percebe que você está observando. E uma vez observando e nomeando, ela começa a perder força ou ganhar força, a depender do qual é o seu objetivo. Então, quando você se auto-observa, a introspecção gerando autoconhecimento, você olha para a sua mente. Lembre que a mente pode se desdobrar ou para fora ou para dentro. Você pode usar o seu cérebro para estudar o próprio cérebro ou usar o cérebro para conhecer outras coisas que não é o cérebro. E que maravilha, gente. Quando a gente coloca a nossa inteligência para conhecer a nós mesmos, um conhecimento de alta potência, certo? Então vamos lá, dando continuidade passo a passo. Então, inteligência emocional, essa capacidade do que o ser humano tem de olhar para si mesmo, perceber o que está sentindo. Então, olha só, aí aquela molécula, ela começa a perceber quem ela pode reagir, como ela pode reagir. Inteligência emocional não é negar as emoções que possam ser pré-julgadas por outras pessoas. Por exemplo, você acha que você pode sentir raiva ou não? Muitas das vezes nós criamos uma cultura que não pode ter raiva, mas você sabia que muitas pessoas às vezes têm um sistema de raiva comprometido e quando é para ela se defender, ela não vai se defender, ela não reage, ela não diz tá bom, chega, não me abuse, não me perturbe. Já outras pessoas têm o uso excessivo da raiva. Qualquer coisa está enraivecido, a raiva está descontrolada. Então presta atenção, inteligência emocional é ter a emoção certa, na hora certa, do jeito certo e com a intensidade certa, ou até mesmo com a pessoa certa. Tá bom, gente? Maravilha? Desperte o seu superior 3.0, você crescendo e evoluindo comigo aqui nesse programa capaz de transformar você, a sua mente, levando a essa sua próxima versão. Então você às vezes tem uma experiência exemplo, você chega na sua casa, seu filho tá lá brincando, ao mesmo tempo você poderia chegar do trabalho e vibrar com aquele seu filho e dizer que maravilha, filho, você está brincando, brincar é muito bom, dá um abraço, dá um beijo. Não, você às vezes chega na casa, oi filho, como tá? Que bom lhe ver. Então você fez a emoção, mas não fez na intensidade certa. Você concordou naquele momento, você poderia dizer que maravilha e lembrar com ele que no tempo de criança você brincava, você partilhava aquele momento e você vibrar, você coloca aquela inteligência para funcionar a partir das emoções e aí sim dá sentido à vida, tá bom? Ou então de repente você vê uma pessoa que está machucando um seu amigo e você vê aquela pessoa brigando, fazendo chantagem e você fala, ah é? Tá bom, não faça isso não. Ao contrário, você precisa ter uma energia certa e dizer, defender, e dizer não faça isso, não maltrate. Quantas vezes nós podemos escutar isso na nossa família? Um pai, uma mãe, que deveria defender a gente, que deveria dizer não, dar um sentimento de proteção. E às vezes você fica apático, como que nada tivesse acontecendo. Presta atenção. Então você pode sentir, até Jesus, tá bom? Entrou no templo e sentiu raiva e disse, não faça da casa do meu pai um mercado. Então ele foi lá e muitas pessoas acham estranho, né? Oh, Jesus, o Filho de Deus, aquele homem que só fez o bem, como é que ele toma? Não, porque Jesus tinha inteligência emocional, que sabia falar para as pessoas na hora certa, do jeito certo, com a energia certa, essa emoção aplicada. Entendido ou confundido? Vamos lá, despertando, você vai crescendo e percebendo isso. Então essa inteligência emocional, detectando os estímulos, expressando as suas emoções. Lembre-se, todas as emoções poderá ser direcionada e se tornar positiva. Então não negue as suas emoções. Primeiro, como um grande microscópio, tá bom? Que detecta a sua emoção, você nessa observação e reconhece, sim, estou sentindo raiva, sim, estou sentindo nojo, sim, estou sentindo inveja. Maravilha? E aí sim, você se coloca para elaborar posteriormente, olha só gente, depois de reconhecer, você admite. Então quando você identifica, você já deu uma evolução. Poucas pessoas nesse mundo é capaz de dizer e expressar, identificar suas emoções. Muitas vezes a gente quer se esconder, não quer dizer, a gente tem medo, tem vergonha de dizer que está chateado, está envergonhado, que as pessoas nos maltrataram. Ou então quando alguém fala isso, você diz, então fulano porque ele não é desequilibrado. Não, a pessoa mais equilibrada é aquela que detecta os estímulos, detecta as suas emoções e a partir daí começa a trabalhar no crescimento. Show? Então olha só, você captou as emoções, você foi capaz de sentir a lei da sensibilidade e agora sim você vai avançando, tá bom? Você vai avançando, trabalhando a sua inteligência emocional. Lembrando que começa na nossa química, não é? A emoção dá cor ao nosso corpo, a nossa mente dá cor à nossa vestimenta, porque você fica às vezes, quando a gente fala assim, fulano tá vermelho de raiva, fulano ficou ali amarelo de inveja ou coisa parecida, ou verde de inveja, seja o que for, para dizer que existe uma energia que brota de dentro
da gente com as nossas emoções. E é fundamental. Gente, por muito tempo as escolas só ensinou o QI, tá bom? Aprender matemática, aprender a calcular, claro, o mundo moderno, industrial, tudo muito certinho, tinha que calcular tempo, espaço, não é? É preciso ter uma previsibilidade, tudo pode acontecer. Mas agora, no mundo das relações humanas, Daniel Goleman, um grande estudioso da inteligência emocional lá nos Estados Unidos, vem falar para nós que não só é importante ter o QI, também como o que é inteligência emocional nos negócios, inteligência emocional na vida, inteligência emocional agora. Então as escolas precisam trazer inteligência emocional para os nossos alunos, precisa trazer inteligência emocional para casa, precisa trazer inteligência emocional em todos os dias da nossa vida, porque não tem nada melhor do que você fazer algo e ainda que não faça algo perfeito, mas uma vez feito você tem uma satisfação, um sentimento agradável. Eu estou feliz aqui com vocês, estou feliz em poder estar ensinando, passando o meu conhecimento, estar com essa equipe maravilhosa aqui fazendo esse trabalho, porque a inteligência emocional está acontecendo nesse momento. Eu estou presente, trazendo para vocês esses conhecimentos para você se desenvolver. E aqui eu vou dando spoiler para você, tá bom? Lá no próximo módulo eu vou falar mais um pouco ainda de inteligência emocional, vou mostrar para você essa capacidade que nós temos de direcionar a nossa vida, tá bom? Do autoconhecimento. Então perceba, se você vai se autoconhecendo, você vai se autopercebendo e vai se colocando como aquele ser que se auto-observa. Pronto! Agora vai lá o aspecto histórico. Se na vida sensitiva, né, no cérebro reptiliano, a coisa é muito automática, né? Bater levou, a reação instintiva, na dimensão da emoção, essa sensibilidade ela tem que ser observada e como que controlada. Já falei para vocês que o controle de inteligência emocional é diferente de arrumar a casa, é diferente de arrancar um móvel, colocar em outro lugar. É uma observação, certinho? Mas você tem uma história, nós somos seres históricos. Tá bom? Somos seres históricos. Nós temos uma identidade construída na nossa vida. E aí eu te convido a fazer a seguinte pergunta a você mesmo. Você sabe de onde você veio? Aquela pergunta filosófica, né? De onde vim, onde estou e para onde vou. Mas vamos lá ser específico. Você é capaz de recordar você mesmo? Qual é a memória mais remota que você tem de você mesmo? Tem pessoas que é capaz de lembrar dele com 3 anos. Você é capaz de lembrar? Olha aí o número 3. Você é capaz de recordar quando você tinha 3 anos? Eu, por exemplo, lembro quando eu tinha 4 anos. E você? Qual é a memória mais remota? Qual é a memória mais remota que você tem lá na sua história? Você é capaz de lembrar quando você tinha 4, 5, 6, 7, enfim. Seja a sua idade que você é capaz de recordar, lembre agora que é a sua história. Sabe por quê, gente? É ali quando você começa a recordar de você que você começa a interagir. Tudo que aconteceu antes de você ter consciência tá válido, tá guardado lá no inconsciente, tá bom? Tá processado, porque nós temos aqui, gente, vou falar para vocês, um gravador que não tem off, chamado inconsciente. Ele está sempre ligado. Olha só, formação da personalidade com ênfase em neurociência e inteligência emocional. Todos nós temos um inconsciente, que quando nós passamos a existir, ele se liga, tá bom? Lá na barriga da nossa mãe, o inconsciente já estava trabalhando, estava on. E esse gravador não tem botão de desligamento, tá certo? Nós não podemos desligar, pelo menos enquanto nós existimos nesse primeiro plano, o inconsciente. Então, tudo que a nossa mãe sentiu, nós também guardamos na nossa memória sensitiva, tá certo? Então, o que sua mãe estava pensando, o que ela estava sentindo quando você estava no útero, o que ela vivenciou no relacionamento com o seu pai, com os familiares, tudo isso foi armazenado no seu inconsciente. Isso foi captado, mas agora, quando você tem a sua memória consciente, que pode, como eu falei, 4, 5, 6 anos, você começa a trabalhar a memória histórico-emocional. E aí está a origem dos traumas. Está muitas das vezes a origem das crenças subjetivas, né? Que nós chamamos na ciência, ou melhor, na neurociência, de filogenia e ontogenia. Filogenia como uma fase de desenvolvimento e a ontogenia aquele momento de formação específica de cada ser humano com cada espécie. Então olha só, a inteligência emocional vai trabalhar a nossa parte histórica. O que você sentiu? Por quê, gente? Porque nós podemos experimentar os mesmos fatos, as mesmas coisas com sensações diferentes. Tá bom? Você pode estar em um lugar e aquilo está muito agradável. Exemplo, às vezes você está na escola e o ar-condicionado está ligado. Para um está fazendo frio, para outro, que está me incomodando demais, outro não, está calor ainda. E como é que a gente ajusta isso? Até que o sistema nervoso possa ser compreendido e a gente ajustar a nossa vida. Por quê? O emocional, ele é uma parte nossa singular. Enquanto no sistema instintivo, tá bom? Sistema reptiliano, as reações são mesmas, tá bom? Se alguma coisa quente encosta em mim, eu vou sentir o quê? A temperatura quente. Se encosta em outra célula, também quente. Mas quando se trata das emoções, as pessoas vão ter reações diferentes e por isso começa a singularidade. E aqui eu queria dizer para você, então, outro aspecto do nosso programa, que é a autoconsciência e depois a liberdade.
Olha só, quando você começa a ter autoconsciência, lembra das emoções, você começa a reagir diferente com a liberdade. Porque diante de um estímulo, o outro pode levantar a mão e bater no outro. Diante de um estímulo, o outro pode ter compaixão diante da dor do outro. Ou entender que se o outro reagiu, pode ser porque ele não está bem, porque ele não está passando naquele momento, está estressado. A sua reação começa a ser diferente quando você desenvolve a autoconsciência. Autoconsciência de quê? Eu estou falando para você da sua emoção. Então, consciência emocional, essa capacidade de detectar o estímulo e agora direcionar. Olha o conceito de liberdade aparece. Por quê? Que liberdade é essa? Olha só, gente, tem muitas pessoas que são capazes até de lutar contra os sistemas exteriores, tá bom? Sistemas que escravizam, sistemas políticos, sistemas sociais. Mas muitas das vezes nós somos escravos de nós mesmos. Quantas pessoas às vezes têm os seus vícios e nem sabem que é vício, não é? Porque existem vícios emocionais. Existem vícios emocionais que às vezes as escolas não são capazes de mostrar para nós. Então, às vezes você é capaz de fazer frente ao sistema político, você é capaz de fazer frente ao sistema religioso, a tudo aquilo que oprime a gente externamente. Mas e quando se trata de não perceber o que está acontecendo dentro de nós? Nós podemos ser escravos por não conhecer esse programa, capaz de transformar a nossa mente e gerar uma liberdade, tá bom? Nós temos a lei do estímulo-resposta, chamada causa e efeito, tá bom? O filósofo já ensinou pra gente essa dimensão de causa e efeito. O que é causa e efeito? Se você joga uma bola na parede, qual é a tendência, gente, de ela voltar? Joga a bola na parede, qual é a tendência, gente, ela voltar, tá certo? É causa e efeito, né? Se a gente joga uma pedra pra cima, ela vai o quê? Cair. Isso é a base, causa e efeito. Olha só, quando se trata de inteligência emocional, a lei de causa e efeito, quando começa a ser trabalhada, começa a ser modificada. Lembra? O observador modifica a realidade. Lembre-se disso. O observador modifica a realidade. Quando você se interessa por inteligência emocional, que você começa a se observar, você começa a criar um poder. Olha aí o nível superior, olha o eu superior aparecendo. Se você não desenvolve o eu superior, você fica na parte instintiva, você fica um animal altamente automático. Olha, não é ser animal, não é ruim, tá bom? A gente às vezes maltrata muitos animais, colocando um problema nos animais, às vezes o problema está em nós. Já visto que tem animal que recebe até alguns nomes pejorativos, tá certo? O burro não tem nada de burro porque ele ajuda muito o homem, beleza? Às vezes o homem é mais burro do que o próprio burro animal. Vamos lá! Então, se você não desenvolve o seu eu superior, você fica automatizado, o seu cérebro reptiliano entra no comando. Mas, quando você começa a desenvolver o sistema límbico, ou melhor, começa a conhecer que você tem um sistema límbico, você começa a interagir. O estímulo-resposta vai ter um pequeno intervalo. Recebi um estímulo, alguém me xingou, alguém falou mal de mim, em vez de eu reagir imediatamente, eu crio um pequeno espaço e falo, o que significa isso? Uma crítica? Uma observação para o crescimento? Você não vai automatizado. Muitas pessoas às vezes não passou para o nível superior e diante de todas as reações externas, reage como causa e efeito, aí você fica muito previsível, tá bom? E quando nós estamos vivendo muito previsível, nós não estamos sendo inteligentes. A inteligência está aí para encontrar como se fosse um caminho alternativo diante daquele estímulo-resposta automático. É aquele estímulo-resposta do bater, levou. Ao contrário, você desenvolve a inteligência, vem um estímulo quente e você pensa, será que está quente intensivamente? Será que essa quentura irá continuar? Você recebe uma crítica, você consegue ter um intervalo de raciocínio. Então gera liberdade. Autoconsciência, liberdade e identidade. Gente, se a gente não desenvolve isso, você vai perceber que você foi na vida o quê? O que seu pai quis, o que sua mãe quis, as reações do ambiente, tá bom? Você vai ser, de fato, o produto do meio. A pergunta é, uma vez que eu estou nesse meio, como eu posso transcender? Como eu posso ir além quando as coisas não são favoráveis ou são favoráveis para nós? Aí entra a lei da autorresponsabilidade. Você sabe o que é a lei da autorresponsabilidade? Sim ou não? A lei da autorresponsabilidade é quando você se coloca como responsável por tudo que vem acontecendo e poderá acontecer na sua vida. Estranho isso, não é? Ah, não, tem coisas que fogem ao nosso controle, sim. Mas uma coisa é o fato em si, uma coisa é o que você pode sentir com que os fatos. O que você faz com o que a vida faz de você, que é mais importante. A vida pode dar uma prega a você, pode fazer com que você chore, mas o seu choro poderá ser interpretado de forma diferente. Isso é autorresponsabilidade. Você ser responsável pelo que você sente. Observe, normalmente quando as pessoas estão com raiva, ela diz: fulano está me deixando com raiva. Meu pai me deixa com raiva. Meu pai, minha mãe me faz ficar com raiva. Parecendo que alguém pega a raiva e introduz, nos dá aquela raiva. A pergunta seria o seguinte: por que determinada reação de meu pai e de minha mãe me deixa com raiva? Olha como muda a abordagem, não é? Por que determinada reação de uma pessoa me faz criar em mim aquele sentimento? Porque senão a gente se irrita com tudo, sim ou não? Você se irrita porque o outro está em pé, se irrita porque está sentado, se irrita porque o outro está lento.
Aí às vezes eu pergunto, quando você diz que uma pessoa está lenta, você não pode fazer a pergunta interna? Será que eu não estou muito rápido? E quando uma pessoa que você julga muito rápida, você pode fazer, olha aqui o estímulo, pergunta, resposta, intervalo, será que eu não estou muito lento? Depois que você faz essa abordagem desse crescimento, você se posiciona como responsável. Bom, se a pessoa está muito rápida, qual deve ser o meio termo que eu devo encontrar? Acelerar ou diminuir? Se uma pessoa está muito devagar, o que eu devo fazer? Acompanhá-la nessa serenidade, nesse lado vagaroso? Ou ao contrário, permitam que ele seja devagar, porém eu continuo meu caminho rápido. Então aí você vai criando autoconsciência, criando inteligência emocional, onde você já não é mais só produto do meio. O meio lhe dar as condições ou não, mas você pega aquela ferramenta, que é o que eu estou fazendo com você aqui, você vai refletindo o que você quer se transformar, o que você quer ser. Aí entra o fenômeno da identidade. Maravilha? O fenômeno da identidade passa primeiro pelo reconhecimento de que nós somos material genético, nós temos células reativas, cérebro reptiliano, automatizado para defesa e é muito bom, tá bom, gente? Como eu disse, nós temos que nos defender automaticamente, não dá tempo para pensar. Como eu falei lá no tubarão, não dá tempo para pensar, negociar com ele, é bateu, levou, isso faz parte. Mas se você não evolui, porque aqui o nosso curso é de evolução, saindo da zona inferior, do eu inferior e você desenvolvendo o seu eu superior, mais uma vez dizendo para vocês, aqui vocês que eu chamo de os despertando, desenvolver o eu superior não é ser melhor do que o outro. Senão a gente não vai perceber aqui qual é a filosofia do eu superior. O eu superior, ao contrário, quanto mais humilde e humano você for capaz de perceber que você também está cercado por essas leis das emoções, dessas leis extintas, você vai perceber que você tem um eu inferior de fato. É preciso perceber também as nossas sombras, é preciso perceber também que nós temos as nossas dificuldades, nós temos que perceber que nós temos os nossos pontos fracos, tá certo? Todos nós temos pontos fracos e pontos fortes, mas depois que você toma consciência disso, você começa a evoluir. O eu superior me faz reconhecer o que há de melhor no outro e o que há de melhor em mim. Isso também é inteligência emocional, porque eu tiro o que há de melhor em mim e procuro perceber o que há de melhor no outro e me conecto com essa pessoa. E aí eu formo uma nova sinapse, certinho? Olha a lei terça aparecendo. Gente, quase tudo nisso é conexão na nossa vida, tá bom? As células formam ovos zigotos e se reúnem para formar um novo ser. Então agora eu começo a dizer para você o seguinte, diante dessa inteligência emocional, vou dizer algo que você talvez fique um pouco assustado. Você não é só um, você é 3, tá bom? Como assim? Nós somos 3. 3.0, por quê? Nós somos uma resultante de encontros, nós somos resultantes da personalidade. Lembra que você é a síntese do seu pai e da sua mãe? Logo você é a lei terça, tá bom? Então é preciso aqui expandir essa compreensão. Olha só, nós temos o eu inferior e o eu superior, nós temos a resultante disso, que é o nosso crescimento, a nossa evolução. Não sei se você me entende, mas perceba que aqui é importante você compreender esse resultado que nós somos. Nós fazemos conexão, nós nos encontramos, as células se conectam e aí forma o quê? Essa junção e essa síntese. E aqui eu vou terminando com você esse primeiro momento, essa primeira parte do primeiro módulo, do primeiro nível de inteligência emocional, tá bom? E aguarde aí que nós vamos ter mais outro episódio, mais outro momento, onde você vai aprender muito mais, ainda dentro desse primeiro módulo, sobre identidade e personalidade. Te aguardo!